Bom dia, prezados estudantes do Colégio Seta, Itaí. Hoje vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas. Lembrando que fase é uma porção de matéria com as mesmas propriedades em todos os pontos. E quando você tem uma mistura, você pode ter uma mistura homogênea ou heterogênea. No caso de hoje, vamos falar sobre misturas heterogêneas. Tá? Então, possui duas ou mais fases. Fase é tudo que você consegue identificar a olho nu. Exemplo, água e óleo, duas fases e dois componentes. Tá? O granito são trifásico, mica, quartzo e feldspato. Se você tiver uma mistura de água, óleo e granito, você fala que você tem, então, na verdade, duas fases líquidas, que é o óleo e a água, e o granito mais três fases sólidas. Então, no total, você tem 5 fases. E também terá 5 componentes, porque você sabe os componentes que é feito o granito, quartzo, mica e feldspato. Sabe que existe água e sabe que existe óleo. Então, você tem 5 fases e 5 componentes. Tem que tomar cuidado com isso, que é comum a gente confundir, tá? E aqui tem alguns aparelhos que a gente usa em laboratório, né? O Becker, o Erlenmeyer, o funil, o Kitasato, que é para filtração a vácuo, o funil de Bucker, que é para usado para acoplar para essa filtração a vácuo, o tripé com bico de boom sem aquecimento, mais a tela de amianto, né? Temos as provetas, temos o condensador e o balão aqui de destilação. Muito bem, vamos lá então. Daí ele mostra para a gente aqui que algumas misturas heterogêneas. Eu posso ter uma mistura sólido-líquido. Exemplo, né? Eu posso ter uma mistura em que você vai, como fala, separar areia e água. Por filtração, você pode fazer isso, né? Sólido e gás, você também pode separar. Você tem lá partículas do ar e você quer filtrar para que o ar fique isento de partículas. Você passa por um filtro, fica retido essas partículas e o ar fica limpo, isento de partículas. Tá? São exemplos de filtração. Existem filtros de ar para isso. Um exemplo, o aspirador de pó. Né? Ele pode filtrar, então, tirar as partículas e segurar e deixar sair o ar puro. Sólido-sólido. Existem vários tipos de separação. A dissolução fracionada, quando você tem dois sólidos que um deles é dissolvido em apenas um tipo de substância. Exemplo, eu tenho areia e sal. Jogo água. A água dissolve apenas o sal, a areia não. Filtro. Daí retém a areia no filtro e aquela água depois com sal eu posso evaporar e obter o sal de novo. Tá? São exemplos. Então sempre uma separação de mistura, às vezes ela vem acompanhada de outra. Ela não fica sozinha. Vem mais que um processo. Tá? Separação magnética. Eu tenho lá um dos componentes é separado pelo ímã. Pode ser atraído pelo ímã. Eu tenho limalha de ferro e enxofre. Eu passo o ímã ali, vai pegar toda a limalha de ferro, todo o pó de ferro. E o meu enxofre fica ali separado, puro. Tá? Ventilação. Eu posso usar também o processo através do ar, vai separando todos os cisco, palha, né? É um exemplo de você abanar o café, que o pessoal fala, né? Você coloca lá o café, o cisco, com galho, você está sacudindo, o vento está jogando tudo que é mais leve, fica somente o café. A peneiração, você quer tipos diferentes de grãos, você quer separar, você usa peneiras com poros diferentes, né, com buraquinhos diferentes. Então você consegue separar lá o grão número 8, número 5 e assim por diante. É um exemplo de uso de peneiração ou tamização. Levigação, quando você tem garimpo, você tem água com areia e ouro dissolvido ali. Então você consegue separar através da levigação. Põe uma calha, né? A água corrente, joga a areia com ouro ali, a água vai arrastar toda a areia e vai ficar o ouro retido naquela canaleta, naquela calha, que você pode recuperar depois. Flotação, quando você tem flocos, né, que podem ser decantados, isso é muito usado no tratamento da água. Você joga um agente flocolante, ele vai atrair toda a sujeira, vai decantar e você consegue depois jogar aquela água para filtros de areia grossa, areia fina, cascalho grosso, cascalho fino, fazer filtração, fazer, como fala depois, a cloração e pode ser distribuído na rede hídrica. Né?
Fusão fracionada, você vai aquecer apenas pela temperatura, um dos componentes vai derreter, o outro vai ficar. Então são exemplos de separação de misturas que você pode obter. Tá? Quando você tiver líquido e líquido, e eles são miscíveis entre si, como é o caso de água e álcool, é impossível você separar por filtração. A única maneira seria a chamada, então, destilação, né? Destilação fracionada, tá? Que nós vamos estudar também. Daí, no caso, é uma separação de mistura homogênea. Aqui, no caso, eu tenho dois líquidos. Então, eu posso usar aqui água e óleo. Eu posso separar por densidades. Eu uso esse balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho de decantação. Está aqui embaixo. Aqui, ó. O óleo fica em cima, a água embaixo. Eu abro a torneirinha, recolho toda a água. Quando chega no óleo, eu consigo separar. Então, são exemplos de separação. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Primeiro exercício. Associe cada tipo de mistura a uma separação representada abaixo. Que melhor separação você poderia usar para separar a água e a água? Então é o balãozinho de decantação, também chamado de funil de decantação ou funil de bromo, tá? Então você tem aí com a água e óleo, separa a água, fica o óleo em cima. Tudo bem? Gasolina e areia. Que melhor maneira? Seria filtração. Tem a mistura, joga aqui, fica retida a areia, passa a gasolina. Tá? Você separou. A mistura tipo papinha de farinha. Muito fininha, tudo misturado com água tal. Como é que você vai separar isso? Põe uma filtração a vácuo. Né? Uma filtração usando uma tromba d'água que vai fazer uma sucção aqui. Então, o que demoraria horas para filtrar, você consegue fazer uma filtração muito rápida usando esse frasco que é chamado Kitasato, essa tromba d'água aqui, né? Com essa bombinha, e daí você faz uma filtração mais rápida. É chamada então filtração a vácuo. Então, se alguém perguntar a você qual a vantagem da filtração a vácuo em relação à filtração comum, que é essa aqui, você vai falar, ela pode fazer a filtração muito mais rápida, de substâncias que são muito fininho, muito pequenininho, muito difícil de ser filtrado se fosse um filtro comum, tá bom? Então, é a agilidade, ela faz uma filtração mais rapidamente. Muito bem. E particulados sedimentados, você pode usar um aspirador. Como eu falei para você, você tem lá bastante poeira no ar, tá? Ou no solo, você quer tirar, quer limpar aquilo lá, você usa essa filtração, então, através do aspirador de pó, tá bom? Muito bem, o segundo exercício aí. Indique a alternativa que apresenta uma mistura separável por filtração. No caso aí, ó, água e carvão. Passa a água, fica o carvão retido. Os outros não vão ser possível aí. Azeite e vinagre, você vai usar o funil de bromo ou funil de decantação. Sal e areia é a chamada de solução fracionada. Jogo a água, dissolve apenas o sal, filtro, retém a areia, depois aquela água com sal eu posso evaporar e obter o sal. Tá? Gasolina e etanol você consegue fazer então através, né, da extração do etanol com água. Essa é uma experiência que a gente sempre demonstra em laboratório, né? Você pega uma amostra de gasolina, 50 ml, que já tem mistura de álcool ali, e você quer tirar todo o álcool da gasolina, coloca mais 50 ml de água destilada, agita, daí você vai perceber que vai ficar a fase da gasolina um pouco menor, porque todo o álcool da gasolina foi extraído. Daí você faz uma continha bem simples, eu tinha 50 ml de mistura, agora só tenho 40, é sinal que 10 ml eram de álcool. Você vai fazer uma regra de 3, 50 está para 100, 10 ml X, você vai ver que vai dar 20%. Então você descobre que tem 20% de álcool na gasolina. É um teste bem simples, né? A gente poderá futuramente fazer isso até na nossa sala de aula aí, quando voltar nas nossas aulas, se Deus quiser, o mais rápido possível, né? Muito bem. Quando se coloca um saquinho de chá em um copo de água quente, ocorre o quê? A água vai extrair tudo, né? A água quente vai extrair tudo o que for possível ser solúvel em água. Então ela faz uma extração, né, de substâncias solúveis em água, ficando apenas a parte insolúvel dentro do saquinho, né? E tem, faz uma filtração também através do papel. Então você tem uma extração e uma filtração, tá bom? Quando você faz um chá, você está fazendo esses dois processos.
está extraindo toda a parte solúvel e está retendo ali naquele papelzinho a parte que é insolúvel. Quando você faz um café também acontece isso, no funil de filtração, né? No papel de filtro do café. Tudo bem? Continuando. O quadro abaixo apresenta misturas heterogêneas e foram submetidas a processos de separação especificadas. Aí, água e areia, decantação. Sucata de ferro, pó de ferro e alumínio. Separou então. O alumínio não é separado por ímã, mas o ferro sim, né? Então você pode usar. Grafite e iodo. Opa, o iodo sofre sublimação, é uma das substâncias que sofre sublimação. Então, se você aquecer, sai o iodo, fica o grafite, né? E água e óleo, você pode separar por decantação. Aqui está falando filtração, então isso está errado. Ele fala, assinale a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação especificado é inadequado. Seria então a mistura de água e óleo, não pode ser feito por filtração. Tem que ser feito então por decantação, né? Usando o funil de bromo, que é esse funil aqui que nós usamos, funil de bromo ou funil de decantação. Tudo bem, pessoal? Muito bem, vamos lá. E daí nós temos aí o exercício 5. Ele fala para você, um exercício aí. Boa parte da água consumida no Rio de Janeiro é proveniente do Rio Paraíba, do Sul, e é rica em materiais de suspensão. Chegando à estação de tratamento, essa água é conduzida por meio de canais contendo telas para reter materiais como galhos e folhas e transportada por grandes tanques onde é mantida em repouso. Em seguida, a água atravessa grossas camadas de areia, de diferentes granulações, são os filtros, né, de areia que tem. O líquido agora mais claro é levado para outro tanque, onde são adicionados agentes coagulantes que fazem com que essas partículas menores se agreguem e depositem no fundo. A água agora límpida está pronta para receber o cloro e o flúor, a cloração e a fluoretação. E em seguida a água repousa, né, para ocorrer oxigenação e depois é distribuído para a população. Muito bem. De acordo com o texto, os métodos de separação mencionados são qual? Aí, primeiramente, então, decantação, depois filtração e, por último, a cloração. Tudo bem? Vamos lá. Uma indústria recebeu o cloreto de prata impurificado com nitrato de cobre 2. O cloreto de prata, insolúvel em água, precisa ser purificado para a posterior produção de prata 100%. O nitrato de cobre 2, ele é um sal solúvel em água. Também precisa ser purificado para a obtenção de cobre puro. Propõe um possível caminho que a indústria poderia realizar para obter esses dois sais puros, né? Então aí, um processo geral é a dissolução fracionada. O que é isso? Eu vou jogar a água vai ter a capacidade de dissolver apenas um dos componentes, né? Então aí, adicionando água, o nitrato de cobre 2 se dissolve e a prata não se dissolve. Depois, você vai filtrar. O cloreto de prata fica retido no filtro, no papelzinho de filtro. O filtrado é uma solução de nitrato de cobre 2, você separou. Terceiro passo, você vai eliminar o solvente. A solução de nitrato de prata é aquecida até a evaporação completa da água. Então você consegue separar o nitrato de cobre 2 ali. E no papelzinho de filtro está o seu cloreto de prata. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Último exercício. Um técnico precisa desenvolver um método de reciclagem de dois polímeros. Polímeros são plásticos, né? Um tem uma densidade de 2 gramas por centímetro cúbico, que é mais denso que a água. E o outro menos denso que a água, 0,8. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Ambos são insolúveis em águas e misturados na forma de pó. Tá? O primeiro passo é separar ambos os polímeros. Proponha um possível método para essa separação. Muito bem. Se eu adicionar água, por densidade, né, o que vai acontecer? Vou ter um sólido que vai flutuar, vai ser menos denso, e vai ter outro sólido que pode se depositar lá embaixo, vai afundar. Então, o meu sólido mais denso, ele afunda. O menos denso flutua. Eu consigo separar. Passo uma peneirinha lá, tiro a parte de cima. Pego tudo que é menos denso. É uma maneira de separação. E o outro fica retido lá. Tudo bem, pessoal? Eu posso depois tirar aquela água e tenho, como fala,
o meu polímero mais denso lá embaixo, no fundo do meu becker ou do meu balde. Tá certo? Então, agora vocês vão fazer em casa essa tarefa e vão responder no plural, por favor. Não se esqueçam de fazer a tarefa mínima das duas aulas, aula 13 e 14. Bons estudos, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês.